Estamos de volta com o nosso Equinócio Verdade. No bloco anterior, entendemos um pouco como surgiu essa ideia de petróleo aqui bem pertinho da gente, aqui na margem equatorial. E, Haroldo Santos, eu convido você a iniciar esse bate-papo junto com os nossos entrevistados. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia para você também, Luiz. Bom dia para todos os nossos dois convidados aqui. Dr. Frank Gilberto, como você já falou, é presidente da Comissão de Petróleo e Gás. E o Dr. Tony Furtado, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Dois polos diferentes, porém, o resultado que nós queremos é exatamente saber a opinião de cada um. Mas eu queria perguntar para qualquer um dos dois que possa me responder de imediato. Por que a OAB Amapá entrou nesta discussão, nesta briga, para que o petróleo seja realmente pesquisado, encontrado e automaticamente extraído no Amapá? Haroldo, você sempre começa bem, né, Haroldo? Já logo indo direto ao ponto. Mas o nosso presidente Israel, no período da campanha da OAB, já assumiu esse compromisso, porque a pauta do petróleo, ele não é uma pauta apenas da advocacia ou de interesse exclusivo da advocacia, muito pelo contrário. É uma pauta amapaense, porque a gente precisa ter o desenvolvimento econômico do nosso estado. Nós não podemos mais ficar naquela expectativa de que um dia o futuro vai chegar. O futuro está chegando, nós temos essa possibilidade. Então, nós temos que agarrar essa oportunidade que está chegando, preparar o nosso povo, se capacitar o empresariado para que os novos negócios que vão surgir decorrente da instalação da Petrobras aqui, porque junto com ela virão diversas empresas terceirizadas, quarteirizadas, que irão contratar as pessoas daqui, irão contratar os advogados, irão fazer novos arranjos contratuais com o empresariado local. Então é por isso que é importante essa pauta que a gente levanta. Ela não é uma pauta da advocacia, embora a OAB, pela primeira vez, tenha participando mesmo na sociedade de fato, essa pauta não é exclusiva da OAB, é de toda a sociedade amapaense. Dr. Tony? Se a gente voltar um pouco atrás na história, a gente vai perceber que a OAB já encampou, né, na década de 40, aquela campanha O Petróleo é Nosso, né? E mais uma vez hoje a OAB se levanta a partir do Dr. Israel, que preside a casa, e isso é um pedido também do próprio Simonetti, o nosso presidente da Nacional, e o estado do Amapá está aí com esta oportunidade ímpar nas mãos, levando em consideração que nós somos o estado mais bem preservado do Brasil, né? E de alguma forma a gente tem que ter uma compensação. E Deus tem abençoado o povo do Amapá com esta margem hoje, com esta potencialidade, e a gente está falando de uma reserva que ela pode chegar a estimativa de até 30 bilhões de barris, né? A gente está falando de uma estimativa que representa 10% da maior reserva que nós temos no planeta hoje, que está na Venezuela, que é de 300 bilhões de barris. Por que o Amapá sempre sai atrás e quando consegue chegar um pouco mais à frente tem alguém que coloca o dedo no suspiro? Porque na realidade, assim, é uma questão de visão de desenvolvimento estratégico. Havia, até bem pouco tempo atrás, poucos políticos que de fato tinham a vontade mesmo que aqui o Estado desenvolvesse. Hoje nós estamos com uma situação diferente. Hoje nós estamos vivenciando, 2 semanas atrás nós fizemos o congresso de petróleo da OAB, pela primeira vez nós realizamos um evento dessa magnitude e a sociedade participou ativamente. E é exatamente essa vontade de mudar, essa vontade de prosperar que está levando com que essas forças e essa linha a gente siga sempre na mesma direção que é o desenvolvimento. E levando em consideração essa questão, essa pergunta, a gente pode pensar em outros contextos também. O estado do Amapá, do ponto de vista geográfico, ele é extremamente estratégico para o escoamento da produção. Tanto a entrada de saídas, quanto a entrada de produtos, quanto a saída de produtos. Então, desse ponto de vista, ele é extremamente estratégico. Então, a meu ver, também, uma vez que o estado do Amapá possa se desenvolver em termos logísticos, porque para o Brasil seria interessante, a gente ganharia em competitividade, né, em termos de transporte, em termos de escoamento de produção. Agora, seria interessante, digamos, para São Paulo, que é o nosso maior centro industrial, né, o maior parque industrial hoje do Brasil está sediado lá. Nós temos aqui do lado Manaus também.
que é um polo, né, a Zona Franca de Manaus, né, é extremamente desenvolvida também. Agora, será que esses mercados locais têm interesse que o Amapá se desenvolva? Esse é um ponto. Um outro ponto também é que na bancada federal nós temos 8 representantes. Se a gente for verificar, São Paulo tem 81. Então, numa pauta de suma importância como essa, será que a gente teria condições de realmente fazer uma frente forte, né, no Congresso para que realmente situações em que o Estado esteja figurando, né, do ponto de vista do seu desenvolvimento, pudesse passar? E aí entra um outro questionamento. A gente vive numa região norte, onde a gente não tem um alinhamento, né, político, um alinhamento de projetos. Então, eu acredito que, a meu ver, seria interessante que a bancada do norte pudesse estar unida para desenvolver a região. Eu ia entrar na sua resposta exatamente porque não é só o Amapá o beneficiado. Amapá, Pará, Maranhão, Natal... bancada Norte e Nordeste. Ceará. Norte, Nordeste, Ceará, muito bem. Inclusive, a margem equatorial. A margem equatorial ela vai em todos esses estados. Aí você pega uma situação aqui, o Amapá, que é o começo do Brasil, é o estado mais próximo da Europa, inclusive com um diferencial muito grande. Um navio que aporta no Porto de Santos leva 30 dias para chegar no Japão. Esse mesmo navio saindo do Amapá leva só 20 dias. Então, em todos os sentidos, o Amapá é realmente um ponto estratégico. E o Amapá é rico em minérios, o Amapá tem solo, mas transformaram o Amapá também no estado das reservas ambientais e tudo mais. E quando a gente fala em potencial de reserva, o Dr. Tony falou dos 30 barris. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que a gente tem. É um vídeo curto, 28 segundos, que fala sobre o potencial de reserva de petróleo, para a gente ilustrar um pouco mais esse nosso bate-papo aqui no Equinócio Verdade. Mas fica a pergunta feita. A pergunta já está feita, vamos acompanhar. De acordo com a Petrobras, a área tem potencial de exploração de 14 bilhões de barris de petróleo. A área explorável compreende a região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte. A margem contempla as bacias da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Estavam falando aqui, a gente ilustrou agora com esse mapa que nós preparamos, que mostra todo esse potencial que nós temos aqui, né, Haroldo? Sem dúvida. É por isso que eu fiz a pergunta. Nós temos esse potencial hoje na questão do petróleo, mas temos o potencial mineral, nós temos o potencial pesqueiro, nós temos o potencial da madeira, de toda a biodiversidade que o nosso estado tem. E nós temos o título de estado mais preservado da Amazônia, certo? Do Brasil. Isso não vale para quem quer explorar uma coisa que não vai mexer em uma árvore, não vai automaticamente tocar sequer nesta preservação que nós temos hoje, a mais de 400 quilômetros de distância da margem? A gente tem que levar em consideração também que hoje a questão da margem equatorial, ela deixou de ser um assunto local para passar a ser um assunto nacional. Por quê? Porque se o Brasil hoje não aproveitar esta janela de oportunidade, a partir de 2028, 2029, a produção vai começar a entrar num declínio e a gente pode vir a sair da condição de um país autossuficiente em petróleo para ser um país importador de petróleo. O que isso vai impactar na vida de toda a população brasileira, e a gente está falando de todos os estados aqui. Você vai ter um encarecimento na questão dos fretes, do escoamento do produto, na parte logística de transporte. Você vai encarecer. Por quê? Porque você vai ter que abastecer o teu veículo, o teu caminhão, a tua carreta com um combustível muito mais caro. Gasolina, diesel e todos os outros derivados do petróleo. Porque a gente não está falando só de combustível, a gente está falando de mais de 170 produtos que são derivados da matéria-prima que é petróleo. E aí entra várias indústrias. E aí nós vamos ter um impacto direto na questão do aumento dos preços dos produtos. Isso vai impactar toda a cadeia. Então não é mais um assunto local. O assunto petróleo da margem equatorial ele deve ser debatido em todos os estados brasileiros. Todos os estados, assim como seus representantes e as instituições devem estar alinhados com essa temática hoje. E Luiz, Haroldo, Tony, você, telespectador, tem uma informação que é muito importante, que é o seguinte: aproximadamente 60% da reserva da margem equatorial está aqui no Amapá. Exato. 60% é muita coisa, Haroldo.
É muita coisa. E nós temos que lembrar que nós podíamos ter saído lá em 2013. Nós estamos em 2025, estamos com 12 anos de atraso. É muito tempo. Somos o estado fona nesses projetos, pelo visto, né? Fona, isso é muito antigo, viu? Fona. Mas é por aí, exatamente. É assim que o Haroldo entrega a idade dele. É assim que a gente fala a linguagem do povo, realmente, para que ele entenda que é o último, né? Lamentavelmente, estamos ainda na posição do Fona, porque, olha, veja bem, o que nós estamos discutindo ainda? Apenas a exploração. A gente está querendo ainda a autorização para que a Petrobras possa se instalar e fazer a prospecção ainda. Perfurar ainda, para verificar a viabilidade do óleo que tem ali. Então, de fato, essa questão do atraso que nós tivemos, nós tivemos um prejuízo gigantesco com royalties que deixou de entrar para o governo, para os cofres do estado, do município, né? As pessoas que perderam oportunidades. Quantos amapaenses foram embora? A gente pode acreditar esse atraso à gestão pública passada? Quantos amapaenses foram embora atrás de novas tivemos alguns governos ambientalistas, né? Correto. Nós tivemos um navio do Greenpeace que ancorou bonito aqui na frente de políticos do estado lá dentro. Teve senador e governador à época que estavam lá almoçando, abraçando. jantando. E que agora, de repente, uma mudança tão rápida, eu não entendi como é que aconteceu essa história. Porque tem uma questão que é a soberania nacional, segurança energética. Veja que nós temos hoje a bacia de Campos, nós temos o pré-sal, que, digamos, abastece o Brasil inteiro. Só que essas duas bacias, elas já estão no ápice da sua produção e já estão começando, a bacia de Campos já está na fase de declínio. Já está no declínio. Já começou a curva, Já começou a curva de declínio. Pré-sal também. Aquilo que o Tony acabou de falar há pouco é pura verdade. Dentro de pouco tempo, se não houver uma nova matriz energética do petróleo, nós voltaremos a ser país importador de combustíveis. Porque o petróleo, não há interferência internacional, então? ONGs internacionais, com certeza. Alguém de fora que não, segura para que o Brasil possa depender da gente? Com certeza. Isso é interessante e a gente se questiona também. Porque se você verificar na prática, um determinado órgão entra com um determinado pedido no Ministério do Meio Ambiente ou no IBAMA, nestes órgãos especificamente, e eles têm toda uma burocracia e não obtêm a resposta ou são negados determinados pedidos, a grande maioria. E aí você vem uma ONG, né, entra com um pedido, né, e imediatamente esse pedido é atendido. E mais, com 29 pessoas assinando. 29 pessoas assinando. 29 técnicos assinando. Exatamente. E aí a gente se questiona, será que estes órgãos não estão esvaziando as suas atribuições e estas ONGs estão sendo braços de atuação desses órgãos? Eu concordo. Vamos ilustrar aquilo que a gente está fazendo. Eu vou levantar mais uma vez. Eu vou vir aqui no nosso telão para quem está em casa e também os nossos convidados entenderem a nossa bacia da margem equatorial. Nós estamos hoje aqui defendendo o Amapá, né? Como a gente sempre fala, o Pará que lute pelo Pará, o Piauí que lute pelo Piauí. Mas olha, se a gente for considerar aqui o arquipélago do Marajó, o Pará tem até uma área maior do que a nossa para fazer a sua exploração. Não estamos falando de extração ainda, apenas a exploração. O poder estudar, saber o que tem. E o que o Haroldo falou, né? Ó, aqui está a Guiana Francesa, olha o que eles têm aqui de bacia. Então eu acho que isso aqui é muito complicado porque eu continuo na minha tecla de que não querem que o Brasil se desenvolva. E se for para desenvolver, aquele eixo Rio-São Paulo só. Agora, qual é a população que mais vai ser beneficiada? Essa aqui, do Amapá. Nós estamos aqui, na foz do Amazonas, entre aspas. E o povo do Oiapoque? Em 2023, aconteceu uma audiência pública por lá. O povo foi ouvido. Agora, o que era para ser uma audiência pública, vou pegar o gancho do que o Haroldo falou, dos políticos, na verdade foi quase um palanque eleitoral. Vamos conferir. Os atores principais desse debate, Luiz, é o povo, é os munícipes aqui do município de Oiapoque. Nós não queremos só o petróleo e gás da costa do Amapá, nós queremos da melhor maneira possível, nós queremos ser referência em sustentabilidade. Eu aprendi a defender o meio ambiente e a floresta, não foi no Leblon, não foi na Faria Lima,
Não foi no plano piloto de Brasília. Eu aprendi aqui com os caripunas, eu aprendi com os waiampis, eu aprendi com o povo que vive aqui nessa floresta. Como isso é primordial, é essencial para o Amapá, é a nossa redenção, nós acreditamos sim. Que a Petrobras mesmo disse que vai avaliar os quadros, o critério técnico e político. É margem equatorial, não tem nada a ver com a Amazônia. Está a 560 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Só que o recurso que vai chegar são bons empregos, renda alta para o nosso povo. No final do mês estarei em Brasília novamente para continuar encampando essa briga e a gente consiga reverter essa decisão e aí poder fazer essa exploração e beneficiar todo o estado do Amapá. Praticamente 98% da população está a favor do petróleo, da exploração de petróleo e gás na costa do Amapá. Então, pessoal, eu quero aqui dizer que o prefeito Breno está sim a favor da exploração de petróleo e gás. Então, muito obrigado a todos. Bom, o que a gente viu, todo mundo é a favor, todo mundo diz que sim, prefeito, senador, deputado estadual, deputado federal. Dr. Frank Gilberto, a população estava lá. Alguns foram ouvidos, outros não foram, a maioria foi utilizada como pano de fundo para entrevista, né? E agora o ICMBio surge falando que há de fazer novos estudos, consultar a população. A população já foi consultada. E é importante lembrar, o ICMBio, todo mundo fala ICMBio. O que é o ICMBio? É o Instituto Chico Mendes. Chico Mendes conviveu com Marina Silva. Ela começou a sua carreira política como vereadora em Rio Branco, mas já com alianças com Chico Mendes lá atrás. Depois ela virou deputada pelo Acre, senadora. Nem o Acre mais aqui, Haroldo. Ela foi eleita agora por São Paulo. Sempre empunhando essa bandeira do Chico Mendes, né? Sim. Juridicamente falando, já não foi feito tudo o que precisava ser feito para iniciar uma exploração? O governo parece que entre ele mesmo está querendo brigar? Juridicamente já foi feito todos os estudos técnicos também, né? Então, assim, essa reserva que estão querendo criar agora, inclusive, que semana que vem já vai ter várias audiências 4 públicas, reservas marinhas agora. Resex, né? Reserva extrativista da Flaman. Então, eles começaram a fazer esse estudo lá em 2005. Mas 20 anos depois, agora resolveram acelerar, incrível, né? Essas coincidências, né? Então, assim, lamentavelmente, a gente vê esse tipo de postura, que ao invés de ir para frente, da gente caminhar para frente, a gente vê essas forças puxando para trás. Até que ponto a OAB pode lutar, pode realmente fazer? Porque vocês também estão a nível nacional, não é só aqui. E a OAB tem esse poder, com certeza, de chegar junto também, ou não tem? A gente precisa pontuar algumas coisas aqui. Uma delas, eu vou até parafrasear o senador Lucas Barreto. Ele fala que forças ocultas, né, estão impedindo realmente o desenvolvimento do Amapá. E precisamente em relação a essa questão, a gente precisa tocar num ponto que é delicado, que nenhum representante político gosta. Quais são os conchavos, os acordos que determinados representantes fizeram que estão impactando diretamente a vida da população local e nacional? E aí a gente toca em 2 pontos que a nossa Constituição esclarece e estabelece. Um ponto é a soberania nacional. A partir do momento que você tem interferência no desenvolvimento da nação, que implica diretamente na qualidade de vida da população, você está interferindo na soberania. E tem um objetivo constitucional que a nossa Constituição persegue, que é diminuir a desigualdade regional. Então, a margem equatorial, ela vem com esta resposta de diminuir a desigualdade regional da região norte e pegando parte do nordeste. Então, as regiões menos privilegiadas, menos desenvolvidas, com os índices menores econômicos e sociais, estão aqui no norte, estão no nordeste. Mas a gente tem que partir desta vertente. Quais são esses conchavos? E aí nós chegamos à interferência externa. Qual o maior interesse desses países que estão financiando essas ONGs e interferindo na nossa soberania? Porque até então o Brasil eminentemente é um país basicamente exportador de matéria-prima. Porque a gente exporta a matéria-prima e importa essa mesma matéria-prima beneficiada. E exporta num valor e importa por esse valor mais 3 vezes o que você
Vende a R$1 e compra de volta por 3. Vamos colocar Exatamente. mais ou menos assim, né? Então, com a questão da margem equatorial, com esta situação hoje, a gente verifica que há essa interferência, né? E isso é preocupante. E aí nós tivemos acesso a um relatório que foi produzido, né? Que aqui a questão toda agora também vieram com essa questão da criação da Resex, né? Dessa reserva marinha. E o próprio gestor do ICMBio local, né, se manifestou dizendo que não iria impactar, que não iria interferir na questão petrolífera aqui, mas impacta diretamente. Impacta não só na questão do petróleo, porque se a Petrobras, uma vez instalada aqui, ela quiser utilizar a área, né, para construir um porto, né, de escoamento, ela não vai poder, porque essa área já está protegida, já é uma reserva marinha. Que o estado do Amapá, até então foi vendida uma ideia para a gente desde uma época passada, que começa lá com o PDSA, Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Sim, e foi incutido. Eu sou de uma geração que esse conceito foi incutido na mente das pessoas. PDSA, lembro muito. E aí, quais foram as Gestão consequências dessa situação? Nós somos o estado mais bem preservado do Brasil e mais bem preservado da América Latina, quiçá do mundo, mas somos um estado que tem os piores índices econômicos e sociais. Mas eu vou deixar uma pergunta que a gente vai para o intervalo comercial agora. Mas é nesse ponto. A gente vai para o intervalo, mas é nesse ponto de apimentar um pouco essa conversa. Exato. O relatório. Exatamente. O relatório do ICMBio. Esse relatório, e eu quero falar também daquele deputado que nunca botou os pés no Amapá, não conhece nossa gente, pegou 4, 5 fragelados lá, pagou uma ponta lá, botou atrás dele, disse que era movimento e entrou com um projeto lá no Senado, no Congresso Nacional, para bem dizer, impedir o nosso Estado e o nosso povo de ser feliz. Esse cidadão tem esse poder Ele todo. só é valente lá. Hein? Ele só é valente lá. Detalhe importante que eu quero colocar. O estado que lhe pertence é o estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Rio Tietê, Bandeirantes. Vamos falar em poluição. O estado dele não polui? Não. Depois do intervalo a gente vai descobrir isso aí. Não sai daí que aqui Nossa Verdade volta já.